Olá, meus alunos queridos, já estava com saudade de vocês. Vamos por mais um vídeo, estamos já na quarta aula, né? Entramos na quarta aula. Estamos falando sobre a Constituição Federal. Estamos no artigo 5º, no inciso 21. Se você quiser acompanhar esse inciso, essa aula, as minhas aulas são muito curtas, bem rapidinhas, então não vai custar muito tempo porque eu gosto de explicar. Então eu ainda tô parada ainda no artigo 5º. Vamos lá. 21, inciso. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus afiliados, judicial ou extrajudicial. Como assim? Você está associado. Digamos que você está numa associação de servidor público, que você é associado, ou você está associado numa associação de caminhoneiros, de alguma associação, você está associado. Então, o diretor dessa associação, ele tem direito, ele pode judicialmente entrar com uma ação, assim, algo prejudicando você, fora daquele contexto. Digamos, você é associado na categoria de caminhoneiro. Aí aconteceu algo com você nessa categoria de caminhoneiro, alguma coisa aconteceu com você. Então, o diretor, ele pode abrir um processo em seu nome, tá? Ele pode responder também lá como fala, tipo, responder não, ele pode representar judicialmente no processo ou judicial ou extrajudicial. Isso que está querendo te dizer, ele tem essa legitimidade. O presidente da associação, ele tem essa legitimidade para representar os seus associados perante o juiz. No inciso 22, é garantido o direito de propriedade? Sim, nosso país, ele garante, ele abraça esse quesito, né? Nós, indivíduos, como fala, filhos brasileiros, possuímos esse direito de ter propriedade em nosso nome. O nosso país, ele abraça essa lei. Não só o nosso país, mas vários países. Eu não conheço um país que não abraça a lei da propriedade, que é um direito muito antigo, vem de tempos muito antigos, então é um direito adquirido muito tempo mesmo. A propriedade atenderá à sua função social. O que significa isso? Por que a propriedade atenderá à sua função social? Quando você compra uma casa, você vai morar lá dentro. Então, ela está atendendo uma função social. Você e sua família estão morando ali dentro. Pode também ter uma casa para um hospital, uma pessoa, um poder público pode vir alugar a sua casa para fazer um hospital, para fazer uma creche, para fazer um PA, né? Alguma coisa, assim, enfim. A propriedade, ela sempre tem uma função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O que significa isso? A lei, o Estado soberano, eu digo Estado, município, eu digo tanto o Estado soberano, quanto os estados, os municípios, poderão desapropriar uma casa, digamos assim, você mora numa casa, e o Estado precisa daquela casa para fazer algo, porque assim, de muita urgência. Digamos que vai passar uma via no meio da sua casa, uma avenida. A sua casa está atrapalhando aquela construção daquela avenida. Então, o que acontece? Aí o Estado vem, te indeniza e você vai sair de lá e te dá um prazo para você sair. E como funciona essa indenização? Essa indenização, ela não é o valor que você pede. Fala assim, o Estado é o Estado que está
querendo que eu saia, então o Estado vai pagar o que eu quero. Não é assim. Vai vir uma pessoa para avaliar a sua casa, aí aquela avaliação ele vai no órgão que está querendo comprar aquela sua casa, vai no órgão jurídico público e fala, olha, a casa dela vale tanto. Suponha que sua casa vale 100 mil. Aí o Estado vem e te paga 80. Ele nunca vai pagar o que vale. Por quê? Porque é uma coisa necessária para a sociedade. É um fim social, não é um fim assim, exclusivo. O Estado está querendo para ele, tem uma pessoa, um terceiro que está interessado naquele local, vai fazer uma mansão naquele local. Não é isso. Então, por isso que sempre tem um valor. Gente, essa daqui é a minha netinha. Eu tô gravando e ela tá passando aqui. É assim mesmo, casa é assim mesmo. A gente tem tudo junto ali. A gente faz as coisas tudo junto. É dona de casa, sabe o que é isso. Muito bem o que é isso, né, gente? Pois bem, vamos continuar no nosso assunto. Então, essa casa vai ser indenizada, o Estado vai indenizar essa pessoa para sair. Mas primeiro ele vai falar, olha, eu preciso dessa casa, que eu vou passar uma avenida aqui, e essa sua casa está me atrapalhando, e eu vou te pagar para você sair. E também pode acontecer, não só para demolir a casa, pode também o Estado querer alugar a sua casa. Digamos que você tem uma casa ótima, excelente, num local excelente, que dá para fazer uma creche. E aquela população, aquele bairro está precisando de uma creche. E a sua casa é a ideal. E não tem lugar para o Estado, para o município fazer uma creche. E a sua casa está ali. Aí ele chega para você e fala, olha, eu vou alugar a sua casa por tanto tempo para fazer uma creche aqui. Aí ele também tem esse direito de também fazer isso. Aí vamos no inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que é isso? O Estado, ele pode, digamos que... digamos que ele precise urgente daquela sua casa. Tá? Ele precisa urgente, é uma coisa assim de eminente perigo público, alguma coisa. Digamos que o seu bairro está com muita violência e você está com uma casa estratégica, que aquela casa ali, os soldados, todo mundo vai estar olhando aquele bairro todo sobre a sua casa. Sua casa tem uma visão ampla daquele bairro todo. E aquele bairro está uma violência demais e o Estado está precisando de regulamentar aquilo ali, aquela situação. Aí o que ele vai chegar? Ele vai chegar para você e vai falar que ele precisa daquela sua casa. Com a sua autorização ou não, ele vai mandar você sair. Porque ele está precisando. Então é um perigo eminente público. Então ele vai precisar você vai ter que sair se ele pedir aquela casa para você. Então isso acontece também. Então é bom quando você for comprar casa, olhar, minha casa está no local que né, precisa de acontecer, se acontecer uma coisa dessa. A gente precisa. Parece brincadeira, mas a gente precisa estar bem precavido de todas as coisas. Vamos ler o inciso 26. O que vamos falar com o inciso 26? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que isso significa? Você tem uma chácara, ali uma fazenda, né? Uma chacrazinha, fazenda, eu não sei nem como fala isso, mas... Aí você planta arroz. Você pegou do Estado um financiamento para comprar grão de arroz para você plantar o arroz. Aí você foi lá, comprou o arroz, plantou o arroz. Só que quando você foi colher o arroz, não colheu nada, porque choveu demais, estragou todo o arroz, ou não choveu, mas teve um sol, né, que queimou todo o seu arroz. Aí o que acontece?
você ficou devendo o Estado. Você pegou um percentual, você pegou juros, você pegou um financiamento com juros e tudo para pagar o Estado, e agora você perdeu tudo aquela plantação. Como que você vai pagar o Estado? Você não tem um centavo para pagar o Estado. O que vai ocorrer? O Estado não vai poder pegar aquela sua propriedade para pagar aquele financiamento que você fez. Você, nessa parte, o Estado te dá um respaldo, ele não toma a sua casa. Mas o que vai acontecer? Ele vai te financiar, ele vai prover meios, ele vai fazer um outro financiamento para você realmente depois plantar de novo, e na sua colheita você vai pagando conforme vai recebendo, né? Conforme você vai tendo sucesso na sua plantação. É assim que funciona. Então, jamais o Estado, ele pega de novo a propriedade para pagar dívidas do pequeno produtor rural. Aqui fala pequeno produtor rural. Não é o grandes. Os grandes não. O grande, se dever o Estado vai lá e toma mesmo. Aqui fala pequeno produtor rural. Então, se na prova passar, porque eles podem, né, na prova fazer uma pegadinha dessa daqui. Aí você observa bem, é pequeno produtor rural, não é qualquer produtor rural, que eles podem colocar o proprietário rural, o proprietário de uma coisa rural, não é, é a pequena propriedade rural. Os autores, o 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros por tempo que a lei fixar. O que significa isso? O Estado, digamos que eu sou autor de um livro, escrevi um livro, publiquei, tá lá. Só que eu tenho um prazo, a lei me dá um prazo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, a lei que vai me dar esse prazo, que eu tenho direito sobre a autoria daquele livro, sobre o rendimento daquele livro, por tempo determinado. E esse tempo passa para os meus, suponho. Eu tenho um tempo, eu escrevi um livro, digamos, eu escrevi um livro científico, um livro que é o bambambam. Aí o que acontece? Esse livro, eu tenho um prazo para me requerer autoridade, né, sobre esse livro. Eu tenho um tempo. Digamos que eu tenho 20 anos. Eu morri com 5 anos que eu estava possuindo esse direito, eu morri. Meus herdeiros, meus filhos, meu pai, minha esposa, alguém que está mais próximo de mim, tem esse poder de continuar requerendo os direitos sobre aquele livro que eu escrevi, que eu ainda tenho direito. Se eu tenho direito de 20 anos, então eles vão continuar tendo até chegar aos 20 anos. Se for 5 anos, até 5 anos. Se for 10 anos, até 10 anos. A lei que vai fixar. Não sou eu que chego lá, eu quero... Não é isso. É a lei que vai me fixar até o tempo que eu posso ter esse direito. Tem até um cantor que entrou na justiça com outro para adquirir direito de propriedade. Só que isso, ele já não tinha mais esse direito. Acabou o tempo dele. Então, isso acontece. Então, a gente tem que prever, olhar se já ainda está valendo, se não está valendo para você. Porque muitas vezes você pode falar, é isso mesmo? Então eu fiz isso. Isso aqui não é só, como fala, autor de livros, não. É de fabricação, você fabricou algo. Alguma coisa que você fez, que você registrou. Por isso que temos que registrar os nossos inventos, as nossas... O que você faz, você tem que registrar, que até você vai ganhando, se alguma, digamos assim, livraria, né? Suponho eu fiz um livro. Aí aquela livraria vai me pagar até aquele tempo, enquanto estiver naquele prazo que a lei me fixou, que eu tenho direito, então eu vou ter que ganhar um troquinho ali sobre aquela publicação, sobre a venda daquele produto. Vamos ler o 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem os seus criadores, aos intérpretes, às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Vamos parar por aqui. Inscreva no canal, tá? E dá um joinha, compartilha esse vídeo, que a minha câmera aqui já tá pedindo para me parar. Então, até o próximo vídeo.